Diz assim a palavra de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esta é a palavra de Deus. Na versão que eu li, diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, quem nunca foi tentado? Quem nunca foi tentado? A tentação, ela atinge todos. Todos nós, até o próprio Cristo foi tentado, mas sem pecado. O grande problema é você ceder à tentação. O nosso querido Deus, nosso amado Deus, Ele nos dá a condição de a gente suportar a tentação. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele diz na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então, meus queridos, o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje à noite é aquilo que Deus fala comigo quando eu estou nas minhas devocionais diárias. E eu passando por uma devocional, eu vi esse título, que eu dei para a mensagem, transportei aqui para a mensagem, que é derrotando a tentação. Nós podemos fazer isso. O Espírito Santo nos dá os meios para que nós vençamos a tentação. Porque tentados todos nós somos. Todos os momentos. O Satanás, ele é ágil em promover situações para chamar a nossa atenção. Ele faz isso. O importante é que nós temos o Espírito Santo, que está nos mostrando, não cai nessa não. Uma coisa que nós nunca devemos fazer, ficar dialogando com Satanás, trocando ideia com ele, não dê atenção para ele. Rebata ele com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus fez e deixou o exemplo para nós. Então, derrotando a tentação, nós vimos aí que sempre há uma saída. Não vamos ficar fechados, não vamos ficar encurralados. Temos uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você, ou dentro de mim. Deus não vai permitir. Entretanto, você também deve fazer sua parte. Deus faz a parte dele. Ele não vai deixar que você seja tentado, além das suas forças. Como nós vimos no texto. Entretanto, você e eu devemos fazer a nossa parte, a sua e a minha parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Muitas vezes isso é que impede nós de afastar de nós a tentação. E a primeira fundamento bíblico que nós podemos ver é que nós devemos redirecionar a nossa atenção para outra coisa. Quando a tentação invadir a nossa mente, invadir o nosso ser, nós devemos imediatamente redirecionar o nosso pensamento, redirecionar a nossa visão,
mudar a nossa posição. Parece estranho, mas em lugar nenhum da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Ninguém resiste. Se depender de nós, não vamos resistir em tempo algum. Somos orientados a resistir ao diabo. Lá em Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Somos aconselhados a redirecionar nossa mente. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Esse é o primeiro passo para derrotá-la. A batalha contra o pecado, ela é vencida ou perdida na mente. É nós que determinamos isso, né? O que prende sua atenção também aprisiona. Por isso, Jó declara, fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó, capítulo 31, versículo 1. E Davi orou assim, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmo 119, versículo 37, a parte A do versículo. Nos movemos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais pensamos a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de nós. Por essa razão, ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, preciso parar de fumar, preciso deixar de me entregar aos desejos sexuais ilícitos, é uma estratégia contraproducente, não tem propósito, não tem valor. Você não vai conseguir. Quanto mais você pensa, muito mais você vai amadurecendo essa ideia dentro de você. Então é importante que isso não vai funcionar. Ela o mantém concentrado no que você não quer. Você não quer o que Paulo diz, né? O que eu não quero fazer, isso faço. E o que quero, não faço. Por quê? Porque tem essa batalha dentro de nós. E é isso que nós temos que nos libertar. E quando nós redirecionamos a nossa atenção para outra coisa, nosso pensamento muda. A nossa visão muda também. E a gente consegue desviar esse mau pensamento. A tentação começa capturando a nossa atenção. Quanto mais nos concentrarmos em não querer algo, com mais força isso vai nos envolver em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio, né? Ela perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela. Desligue o telefone, né? Em vez de a gente ficar, faço isso ou não faço, vai lá e desliga o telefone. Acontece muito isso, né? Eu vejo a minha esposa com esse negócio de spam, né? O telefone dela toca, ela só olha e vê. Nem mexe mais. Pega e deleta. É assim que temos que fazer. Se não tem importância, delete. Não dê atenção para aquilo. Então é importante que nós desviemos a nossa atenção daquelas coisas que não agradam ao nosso Deus. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Você pode estar, às vezes, em meio a uma situação e você, para evitar ser tentado, você sai. Você se afasta. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir, né? Então, digo que não deve fugir, né? Fugir é sinal de fraqueza. Mas, no caso da tentação, é bom fugir. Não é errado fugir. Foge da tentação. A Bíblia diz, né? O que ela diz? Foge da aparência do mal. Porque aí você não é acometido por aquele mal. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desliga a TV. Muitas vezes você está num programa e começa a aparecer cenas que você não condiz com o que você é. Desliga. Ou troque de canal, faça qualquer coisa. Saia dali, né? Afaste-se de um grupo que está fofocando.
né? Sai dali. Você não vai ser contaminado com aquilo. Saia do cinema no meio do filme. Se você pensa que o filme vai te agradar, mas você vê depois que aquilo não tem nada a ver, sai e vai embora. Ah, você pagou o ingresso lá e não vão te devolver o que você pagou, mas tudo bem, fica com prejuízo, mas sai dali. Isso não é covardia, não, isso é coragem que o Espírito Santo te dá. Para evitar o ferrão, afaste da abelha, né, irmão Hans? Você nunca vai querer ser mordido pela abelha, sai de perto dela. Né? Faça o que for preciso para se desviar da atenção e concentrá-la com algo legítimo. Tire o seu pensamento, tire a sua atenção daquilo que realmente vai incomodar você espiritualmente. Então, redirecionar a nossa atenção é um dos passos importantes para que nós possamos vencer a tentação. Satanás, ele não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. Se a mente já está ocupada, ele não vai conseguir atingir você. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu já vi isso, já ouvi isso. Eu creio que muitos irmãos já ouviram também. Né? Isso não é novo, não, nem fui eu que inventei também. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem seu pensamento em Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1, a parte B. Lembrem-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Quando você vê que o negócio não está legal, lembre-se de Jesus. Paulo também, falando a Timóteo, ele dá o mesmo conselho também. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. Encha sua mente com tudo que for bom. Lembre de Jesus. Lembre do seu sacrifício. Lembre de como ele agiu. Haja como Jesus agiu. E você não vai ter dificuldade com a tentação. E ele diz também assim, encham, lá em Filipenses capítulo, ele vai dizer isso, encha sua mente com tudo que é bom, com tudo que merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, que é puro, que é agradável, que é decente. Filipenses 4:8. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse sábio aí foi Salomão, né? Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo o pensamento e denominando e dominando, fazendo com que ele obedeça a Cristo. Faz com que sua mente obedeça a Cristo. Eu já li esse versículo várias vezes em outras versões, mas nessa versão ele me clareou a mente. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos estabelecer sua forma de pensar. Esse versículo é capítulo Colossenses 10, versículo 5. Então, vamos deixar o nosso pensamento ser realmente dominado por Cristo, ser cativo, ser sujeito a Cristo. Isso que é importante. Então, meus queridos, esse é o primeiro passo para que nós vençamos a tentação, derrotemos ela. É desviando a nossa mente para outra coisa.